Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, né? Vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, fiscaliza e supervisiona as atividades das entidades fechadas da Previdência Complementar, ok? E, por fim, nós temos os agentes operadores, né? Que eles lidam diretamente com o público e são responsáveis diretos pelas intermediações financeiras. E por isso que são as instituições conhecidas pelas pessoas. Ou seja, todos esses que falei ainda agora, se você perguntar a alguém, talvez alguém não saiba. Mas esses aqui que lidam diretamente com o público, o pessoal sabe. Ah, onde é que você vai pegar dinheiro emprestado quando você precisa de dinheiro? Banco, né? Então, quando alguém quer comprar ações, bolsa de valores, quando quer fazer seguros, seguradoras, ou quando quer pegar crédito, cooperativas de créditos, de corretoras, distribuidoras, bolsa de mercadorias e futuros, entidades abertas de previdência, instituições de pagamento, sociedade de capitalização e demais instituições não bancárias. Então, gente, esses agentes aí, eles são os agentes operadores, né, que lidam ali com as operações, né? Eles realmente prestam os serviços à população. Eles estão diretamente ligados ao público, ok? São supervisionados pelos que eu falei ainda agora anteriormente e normativados, né? Traz ali as leis e diretrizes pelos agentes normativos, ok? Então, deixa eu recapitular aqui um pouquinho tudo de novo. Quem compõe o Sistema Financeiro Nacional são os agentes normativos, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, que rege ali a parte daqueles mercados, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, que ele é responsável por trazer as normas e diretrizes da questão dos seguros privados, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é em relação à Previdência, tá? Quem supervisiona eles é o Banco Central, os mercados, é o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, os dois supervisionam aquela parte dos mercados. A Superintendência de Recursos Privados, a SUSEP, supervisiona a questão dos seguros e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ou Previc, supervisiona a questão da Previdência. Os agentes operadores é quem realmente operam as ações, né, que faz ali os serviços de acordo com as diretrizes impostas pelos agentes normativos, ok? Aí se vier a pergunta, existe algum órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional? Sim, gente, existe. E ele se chama o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele é o órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional. Afinal, é o responsável por estabelecer a política da moeda de crédito e do crédito com o objetivo de garantir a estabilidade monetária e o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, se na sua prova cair algum tipo de pegadinha, algum tipo ali de casca de banana, referente aos órgãos mais importantes do Sistema Financeiro Nacional, você já sabe, o órgão mais importante é o CMN, ou o Conselho Monetário Nacional, tá? Aí aqui tem como hierarquicamente eu falar para vocês como é que funciona de fato ali a subdivisão, né? Então, como vocês estão vendo, o Sistema Financeiro Nacional tem 3 subdivisões, que é as áreas de atuação, né? Que é o mercado de moeda, ou mercado monetário, o mercado de crédito, de capital e de câmbio. Também temos a outra área, que é o de seguros privados, e a outra área que é de previdência fechada, tá? Quem é que dita as regras de cada um deles? Como eu falei para vocês, quem dita as regras dos mercados monetário, de câmbio, capital e crédito é o Conselho Monetário Nacional, ou o órgão mais principal do Sistema Financeiro Nacional, né, que é o CMN. Quem é que dita as regras dos seguros privados? Conselho Nacional de Seguros Privados, ok? Então, ele é o que vai dizer as diretrizes para os seguros, tá bom? E quem dita as regras para a previdência privada, a previdência fechada, desculpa, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ou o Previc, tá? E quem é que cobra essas regras? Quem é que vai supervisionar? Como eu falei para vocês, o Bacen e o CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários, eles vão reger ambos aqueles mercados, que é o de moeda, crédito, capital e câmbio, tá? Quem vai ali cobrar, quem vai supervisionar as regras ditas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados é a SUSEP, tá? E quem vai supervisionar as regras ditas pelo Conselho Nacional da Previdência Complementar é o Previc, ok? E abaixo deles tem os agentes operadores, que são os bancos, seguradoras,
bolsa de valores, etc. Tá? Então, vamos ver se vocês estão afiados. Vamos responder essas questões aqui de concurso. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de instituições que, letra A, controla o produto interno bruto do setor financeiro. B, permitem o fluxo de recursos entre poupadores e tomadores. C, determina o saldo do balanço de pagamentos. D, administra títulos da dívida interna. O que vocês acham? Pausa o vídeo e tenta responder. Bom, gente, numa ordem ali de exclusão, o que vai mais fazer sentido seria a letra B, né? Porque controlar o produto interno do Brasil até faz um pouco, né, um pouco de parte, mas não é tudo, né? Então, realmente, que determina o fluxo de recursos entre poupadores e tomadores, porque o Sistema Financeiro Nacional é composto por esses dois agentes que eu falei para vocês lá no começo, né? Segunda questão. O sistema financeiro brasileiro pode ser entendido como um conjunto de instrumentos, mecanismos e instituições que asseguram a canalização da poupança para investimentos e podem ser segmentados de acordo com as operações, prazos, títulos, distribuições ou lugar e forma. Em relação às operações, o sistema é segmentado nos seguintes mercados. Em relação às operações, o sistema é segmentado nos seguintes mercados. Pausa o vídeo e tenta responder. Bom, mais uma vez por ordem de exclusão, né? Letra A fala monetário, câmbio, bolsa e de balcão. Gente, balcão tem a ver com a bolsa de valores, mas realmente não está completo aí, né? Então não tem nada a ver. Já excluí a letra A. Letra B, crédito, capitais, câmbio monetário. Acho que faz mais sentido. Vamos ver as outras para ver se tem alguma coisa errada ou correta. Letra C, câmbio primário, secundário. Vocês viram eu falar sobre primário e secundário? Eu acho que não, né? Então, eu acho que não tem a ver. A letra E também fala de primário e secundário. Letra E, fiscal, monetário, não. Então, realmente, de fato, seria a letra B. Ok? Próxima questão. É correto afirmar que a composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional é correto afirmar que a composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional são. Pausa o vídeo e tenta responder mais uma vez. Mais uma vez, por exclusão, né? Quem estou vendo que faz mais sentido aqui é a letra A. Pela letra A, você começou já vendo que, ó, moeda, crédito, capitais e câmbio são os mercados que eu falei, que é a primeira área. Seguros privados é a segunda área e a previdência privada também é a terceira área. Então, de fato, eu leria as outras alternativas por desencargo de consciência, porque pode ser tem alguma caixa de banana e eu não vi direito, mas de fato isso aqui seria a letra A. Próxima questão. Como parte integrante do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional, ou o CMN, funciona como instituição cuja a função é predominantemente, falei isso aqui ainda agora. Qual a função do Sistema Financeiro, do Conselho Monetário Nacional no Sistema Financeiro Nacional? O que ele faz? Ele é um agente executor, produtivo, financeiro, letra A, normativo. Então, a função dele é normativa, é ditar as regras e diretrizes, ok? Agora, sobre o Sistema Financeiro Nacional, ou SFN, analise as afirmativas a seguir. 1. Mercado monetário é o mercado que fornece moeda à economia com transferências de recursos a curtíssimo prazo, como as realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central do Brasil. 2. O mercado de crédito é o mercado que fornece recursos para consumo das pessoas em geral e para funcionamento das empresas, em operações predominantemente de curto e médio prazos. 3. Mercado de câmbio é o mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional, com a participação dos agentes econômicos que têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira das instituições autorizadas a operar em câmbio e do Banco Central do Brasil. Está correto a que se afirma em, ou seja, está correto que se afirma em, pausa o vídeo, relê aí as afirmações e tenta ver quais estão corretas ou se todas estão corretas. Bom, aqui nas alternativas fala que a letra A é apenas a 1, a afirmativa número 1. A B diz que a 1 e a 2 estão corretas. A 3 diz que a 1 e a 3 estão corretas. A letra D diz que a 2 e a 3 estão corretas. E a letra E fala que todas estão corretas. Seguindo o que eu falei e tentando lembrar, realmente todas fazem sentido. Nenhuma delas aí tem nada que possa dizer, não, isso aqui está errado. Então, de fato, seria a letra E. Alguém tem alguma dúvida?
Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, você pode me procurar no grupo, tá? Eu estou ali à disposição para tirar suas dúvidas. Pode voltar o vídeo aqui para ver se alguma coisa que você passou batido. Ou também, se quiser, pode me procurar no Instagram, tá? Esse aqui é meu Instagram. Pode me seguir lá e qualquer coisa pode mandar uma DM e eu posso responder a você, ok? Então, muito obrigado por por sua atenção. Mas vamos agora falar um pouco sobre uma outra parte aqui da aula, que é o crédito, né? A operação de crédito bancário, certo? Então, vê só, gente. Já falei para vocês como é que funciona o sistema financeiro nacional, né? Então, vamos ver também agora como é que funciona a operação de crédito bancário. Primeiramente, vamos definir o que é crédito, tá? Crédito é a confiança que se tem em algo. Então, se eu confio em você, eu acredito ali uma confiança em você, né? Eu acredito algo em você, em amizade, por exemplo, né? Então, crédito é a confiança que se tem em algo. Quem empresta é chamado de credor. Então, geralmente, os bancos são credor, ou uma instituição financeira ali, de relação a empréstimos, é a chamada de credor. E quem pega o empréstimo é chamado de devedor, certo? E aí isso envolve uma avaliação de risco de crédito, que é a probabilidade do devedor não cumprir o acordo. Então, quando se um devedor, uma pessoa, um tomador de recursos ou um agente deficitário, todos eles fazem o mesmo sentido, for pegar o dinheiro, existe ali uma avaliação de risco. Essa avaliação vou mostrar a vocês aqui daqui a pouquinho como é que é feita, mas ali existe um risco, claro, dessa pessoa não pagar a dívida, né? Então, existe uma avaliação para ver se o risco é alto ou se o risco é baixo. O fundamento do crédito baseia-se em informações financeiras, histórico de pagamentos, rendas e outros fatores que determinam a capacidade e a disposição do devedor cumprir suas obrigações. Capacidade e disposição. Pode ver que é algo diferente uma da outra. Porque capacidade tem mais a ver com: será que ele vai poder pagar esse dinheiro? Será que a renda dele é boa para pagar essa dívida? Será que ele vai ter tempo em relação à idade, por exemplo, para pagar essa dívida? E disposição, de fato, é a vontade, né? Será que essa pessoa ela é uma pessoa honesta? Então, tudo isso aí é avaliado no risco, ok? Mas o que de fato é crédito bancário? Gente, crédito bancário é o dinheiro oferecido pelo banco ao cliente, que fica comprometido a devolvê-lo de forma de dívida, devendo ser pago em parcelas, sendo que o valor total a ser pago é o dinheiro oferecido, acrescido de juros, conforme estipulado o contrato. Então, ele funciona da seguinte maneira, né? Você entra em contato com o seu banco para pedir dinheiro. O banco analisa o seu pedido e verifica se é possível ou não liberar esse valor em dinheiro, tá? Sendo possível, você receberá esse valor, mas vai se comprometer a pagá-lo, né, por se tratar de uma dívida de banco. Sendo que o pagamento dessa dívida deve ser feito nas condições estabelecidas em contrato. Então, no contrato vai ter lá as parcelas, o vencimento, a forma de pagamento, juros, etc. Tá? Como pode ter percebido, essa relação entre cliente e banco é uma relação de confiança. Olha aí o crédito, né? Ou seja, o banco está confiando que você vai pagar esse valor que ele está lhe emprestando, ok? Que, aliás, é a origem ali, né, da palavra crédito, né, em latim, que é coisa confiada a outrem, tá? Pois o banco confia em oferecer esse valor, o dinheiro, em dinheiro ao cliente, esperando o retorno do que é o pagamento, enquanto o cliente confia nesse valor recebido para poder realizar seus sonhos. Ou seja, na teoria se trata de uma relação ganha-ganha, só que não, né, gente? Vocês sabem que quem ganha mais é o banco. Pode ser ganha, 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 né? Ou algumas vezes ganha, perde, né? A favor do banco, é claro, lógico. Mas enfim, para se ter um crédito, existem alguns elementos. Eu vou falar aqui quais são eles, ok? Primeiro elemento, o principal. O principal também é chamado, né, de montante, ou seja, aquele valor que é emprestado. Então, se você foi no banco e pegou 3 mil reais, então o principal é 3 mil reais, tá? Que é o montante emprestado. Juros. Juros é a taxa cobrada pelo uso do dinheiro, tá? Então, ou seja, se eu vou lá e pego 3 mil reais e vou ter que pagar 4 mil, então o R$ 1.000 aí a mais se chama juros, tá? Lembrando que juros não abate saldo devedor, tá? Como assim, gente? Vou explicar para vocês. Veja bem. Por exemplo, se eu pego aqui, né, no banco, o valor de 5 mil reais,
E aí eu vou pagar em 10 vezes de R$ 600. Então, o que eu estou pagando aqui desses R$ 600 não vai abater diretamente os 5 mil, tá? O que vai abater são R$ 500 que eu estou pagando, mais R$ 100, que é juros, não abate. Ou seja, esses R$ 100 aí que você está pagando, você está só dando dinheiro ao banco. O que está abatendo é isso aqui, ó. Certo? É os R$ 500. Ok? O que está realmente abatendo aí da sua dívida total é esses R$ 500 aqui. Tá? Mas, enfim, continuando. Prazo, deixa eu apagar tudo aqui. Prazo é o período durante o qual o empréstimo deve ser pago, tá? E termos e condições, né? São os detalhes específicos do acordo, ok? Cláusulas do contrato, garantias e penalidades. Então, os elementos do crédito são esses. O principal, que é o valor que você pegou, tá certo? Os juros, que é a taxa cobrada ali pelo uso do dinheiro. O prazo, que é o período que você vai pagar, tá certo? E os termos e condições, que é o que vai estar ali no contrato, tá? Dizendo o que você pode, o que não pode fazer, as penalidades, etc. Temos também os tipos de créditos. Quais são os tipos de crédito? Temos créditos empresariais ou pessoais, crédito de longo prazo e curto prazo. Geralmente, esses de longo prazo, gente, são os de financiamento, tá? O crédito financiamento, ele tem um longo prazo para ser pago. O de curto prazo, geralmente, são empréstimos pessoais, tá? Crédito com juros fixos e juros variáveis. Isso aqui é interessante. Vou falar para vocês daqui a pouquinho, explicar melhor para vocês, tá bom? Mas existe aí um crédito com juros fixos e com juros variáveis. Crédito de investimento ou capital de giro, tá? Que também é um tipo, como se fosse a longo prazo, que é o investimento, é o financiamento, né? E o capital de giro, que é a curto prazo, ok? Mas vamos falar sobre o tipo de parcelas, que é as fixas e variáveis. Como falei para vocês, existe tipo de crédito a juros fixos e juros variáveis. O que são juros fixos? É, por exemplo, se toda vez que eu for pagar, eu já tenho aquele valor fixamente ali na minha parcela. Por exemplo, eu vou pegar um crédito, um empréstimo de R$ 3.000 com uns juros de 3,4% ao mês. Então, todo mês vai vir o valor da parcela mais os juros de 3,4%. Isso aí não vai mudar. Até eu pagar vai ser 3,4%. Mas também temos os juros variáveis. Isso aí alguns bancos fazem, né? Para lhe pegar algumas pessoas, dizendo que pode ser vantagem. Até, entre aspas, pode ser, se por um acaso, sei lá, a Selic ou o IPCA tiver um pouco baixo. Então, por exemplo, se o IPCA, gente, ele é o índice de preço, tá certo? Que o IBGE calcula em relação à inflação. Então, se a inflação está baixa, então o teu índice ali, o teu juros também vai ser baixo. Mas se aumenta, o teu juros também aumenta. Então, esse juros variável, ele pode ser perigoso, mas os bancos te oferecem como se fosse ali uma vantagem, que pode ser bom. Porque, claro, se a inflação diminuir, também ali o teu juros diminui. Mas isso aí é muito arriscado, ok? Tem um prazo total de financiamento, que é a carência e a amortização. Gente, super interessante isso aí também. Vê só. A carência é aquele período que tu vai passar sem pagar nada ao banco. Por exemplo, eu peguei empréstimo hoje e só vou pagar daqui para outubro. Aí eu acho que nesses meses todinho eu não estou pagando nada. Estou sim. Estou pagando em juros, que vai ser cobrado futuramente, ok? Então, muito cuidado com isso. Aí, geralmente, esses empréstimos que têm essa carência, eles aí demoram ali, eles demoram um tempo, e esse tempo vai ser muito maior, os juros vai ser muito maior no futuro para você pagar. E a amortização é o processo de extinção da dívida, ok? Então, ou seja, toda vez que eu for pagando, eu vou amortizando, vou diminuindo a minha dívida com o banco, tá? Quais são os requisitos de crédito? Pontuação de crédito, renda e capacidade de pagamento, garantias, histórico de créditos, etc. Então, vê só, quando o banco ele vai te emprestar dinheiro, ele vai primeiro ver se tu pode pagar isso, né? Então, ó, a tua pontuação, o teu score no Serasa, tá? A renda é a capacidade de pagamentos. Então, isso aí é relação se você tem uma boa renda para pagar e a capacidade, se tem tempo, assim, se você for idoso, se você for mais jovem. Garantias e histórico de crédito é quantos empréstimos às vezes você já tomou na vida. Então, tudo isso conta para você poder para o banco te emprestar o dinheiro, ok? E temos aí algumas modalidades, né? As modalidades são os empréstimos,
que são operações realizadas sem destinação específica. Ou seja, empréstimo, quando você vai pegar um empréstimo no banco, você não vai precisar de explicar ao banco para que você quer aquele dinheiro, né? Você apenas pega. Títulos descontados são operações de desconto de título, vou explicar daqui a pouco. E financiamentos é o contrário de empréstimos, ou seja, quando você vai pegar um financiamento com o banco, você precisa explicar para o banco por que você está pegando aquele financiamento, né? Eu quero pegar um financiamento para comprar uma casa, então o dinheiro destinado que o banco vai dar a você vai ser destinado para a casa. Você precisa explicar para ele, né? Diferente do empréstimo pessoal. Já os títulos descontados, gente, funcionam da seguinte maneira. Imagine você tem uma empresa e trabalha com cartão de crédito. E você está dividindo as suas dívidas, a sua parcela ali da sua venda, em vários meses. Então, você quer receber logo esse dinheiro. Por exemplo, numa maquininha de cartão, quando o cliente paga, né? Aí pode dividir em 10 vezes. A sua empresa não vai receber ali durante os 10 meses aquela parcela que o cliente está pagando. Não. Você vai receber tudo no mesmo dia, né? Ou então um dia de diferença, mas vai receber logo de uma vez. Por estar recebendo de uma vez, por estar adiantando, você vai pagar uns juros, tá? Então é onde entra, às vezes, os juros para o cliente, quando você vai fazer uma compra. Se você for dividir, é tantos juros. Por quê? Porque a empresa não quer perder. Né? Então, uma coisa de 10 mil, você vai pegar ali o desconto, vai ser talvez 9.500. E aí, talvez você queira colocar esses 500 em cima das parcelas do seu cliente, que é para ele pagar esses juros que vai dar o banco. E você recebeu os 10 mil, tá? Então, são os títulos descontados, ok? E aqui temos algumas questões de concurso. Vamos ver se vocês estão aí afiados. Numa transação bancária, existem alguns elementos como credor, devedor, porém, o tomador de recursos também pode ser chamado de, como eu falei na primeira aula, né, na aula anterior, agente deficitário, letra C. David pegou o empréstimo com o banco, né, com um montante de 10 mil reais, a juros de 5,4% ao mês. O prazo do empréstimo foi de 12 meses. Sabendo que os juros é a taxa e o período de pagamento é o prazo, como também é chamado o montante? Como vocês falaram, como eu falei aqui na aula, né? Valor principal, né? É o principal, ok? Os créditos possuem algumas modalidades, entre elas créditos de investimentos e créditos pessoais. O prazo de cada um deles é diferente. Neste caso, o crédito pessoal tem curto prazo. Eu acho que está certo. O crédito de investimentos tem longo prazo. Eu acho que também está certo. Ambos possuem prazos semelhantes. Então, se eu concordar com essa aí, eu estou discordando das outras duas. Então, talvez essa esteja errada. O crédito de investimento também é chamado de crédito a curto prazo. Será? Seguindo o que eu falei aqui nas aulas, o que é que vocês acham que está correto? Claro, a letra D, que é a primeira e a segunda. As outras duas estão erradas, ok? Em relação aos produtos bancários, analise a afirmação a seguir. A remuneração dos depósitos de poupança, composta pela taxa referencial, acrescida de 0,5 ao mês, só é aplicada enquanto a meta da taxa dos juros Selic for superior a 8,5 ao ano. Isso aí eu falei naquela aula, né? Então, aparentemente está certo. 2. Os títulos descontados são operações de adiantamento de pagamentos com uma porcentagem de juros em cima. Será que está certo também? 3. Um empréstimo com taxa de juros variáveis segue índices como Selic e IPCA. E agora? É correto afirmar o quê? Que, de fato, todas as três estão corretas, tá? De fato, se a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano, então os juros ali da poupança fica 0,5%. Os títulos descontados são operações de adiantamento de pagamentos e o empréstimo, ele geralmente, a juros variáveis, segue índices como o IPCA, tá? Agora essa aqui. O processo de amortização de um empréstimo consiste nos pagamentos das prestações em épocas determinadas. Cada prestação é subdividida em duas partes, a saber, juros do período calculado sobre o saldo devedor no início do período e a amortização do capital obtida pela diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros do período. Sobre o tema, analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta. 1. Parcelas de amortização correspondem às parcelas de devolução do capital emprestado. 2. Prazo de amortização é o intervalo de tempo durante o qual são pagas as amortizações. 3. Prestação é a soma da amortização acrescida de juros e outros encargos pagos em um dado período. E 4. O prazo total de financiamento é a soma do prazo de carência com o prazo de amortização.
Pausa o vídeo e me diz qual está correta. Então, seguindo o que eu falei, realmente todas as afirmações estão corretas. Então, a letra E. Próxima questão aqui. O processo de quitação de empréstimo consiste em efetuar pagamentos periódicos até a liquidação do saldo devedor. Estes pagamentos ou prestação são formados por duas parcelas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as duas parcelas. E aí, gente, eu falei aqui ainda agora. Então, principal mais juros, amortização mais principal, amortização mais juros, seria a letra A. Ou seja, toda parcela ela é composta da amortização, que é aquele valor que vai ser ali pago, né, da tua dívida, que vai diminuindo a tua dívida, mais os juros, que é o dinheiro que você dá ao banco, ok? Alguém tem alguma dúvida? Gente, vê só, se vocês tiverem dúvidas, eu volto a dizer, vocês podem me procurar no grupo, que estou à disposição para tirar suas dúvidas, ou também podem me seguir no Instagram e perguntar lá, que eu também ficarei muito contente em te responder, ok? Então é isso, gente. Dimensão Concursos. Eu desejo a vocês muito boa sorte. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula.